Olá, seja bem-vindo ao podcast do Observatório da Televisão. Hoje o programa está recheado de assuntos interessantes. Você pode conversar com os participantes do podcast do Observatório da Televisão pelo Twitter, @TVObservatório, #podcastobservatório. Já no Facebook, na página do Observatório da Televisão, você pode criticar, opinar e dar sugestões na caixa de comentários. Bem-vindos, João Paulo Reis, Gabriel Wacker e Neuber Fischer. Eu sou Renan Vieira e está começando o podcast do Observatório da Televisão. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TVObservatório, #podcastobservatório. Tudo que você faz, um dia volta pra você. 3 semanas de O Outro Lado do Paraíso no ar. Já deu para sentir o que é essa novela. Eu queria começar com você, Neuber Fischer. Bem-vindo ao podcast do Observatório. Quais são os pontos altos nesses primeiros capítulos, na sua opinião? Obrigado, Renan, o nosso público que ouve o podcast. Bom, eu particularmente estou gostando da novela, né? Tem gente que não tá, e a audiência também não tá lá essas coisas, deu uma caída, mas de maneira geral eu estou gostando de como as coisas estão caminhando, né? A gente tem sido aí pego de surpresa por algumas situações que às vezes a gente não esperava muito, que é essa virada, né, que vai acontecer na novela, que ainda vai ser daqui uns dias, né, que vai ter a passagem para a segunda fase, mas já estamos caminhando para isso, e tem essa vilania da Sofia, que está tentando a todo custo conseguir colocar o garimpo lá nas terras da Clara, e ela vai fazer tudo que ela puder fazer para conseguir concretizar esse plano dela, né? Até, que vai acontecer em breve, depois de tentar matar o Josafá, ela vai ainda tirar ele lá do lugar que ele mora, lá do bar, né? E vai colocar a neta dele no hospício, né? Ela vai dar um jeito de diagnosticar, vai pagar um médico e tal, para dizer que ela tem essa doença incurável, é louca e tal, e vão colocar ela no hospício. E aí ela vai ficar no hospício por 10 anos, né? Vai ter a passagem de tempo e a novela vai virar de ponta cabeça. Então, assim, eu não vou falar muito aqui, né? Até para não perder a graça de quem assiste, mas eu acho que a novela está indo, pelo menos pro meu gosto, para um lado que eu gosto bastante. É interessante. Não sei os outros meninos. Você citou a Sofia, né, que é feita pela Marieta Severo, né? Ela é uma vilã bem malvada ali, né? Inclusive hoje nós temos uma notícia no site do Observatório dizendo que ela vai trancafiar a filha, a Estela, né, no quarto para que ninguém veja, né? Ela tem vergonha da filha, né? Tipo, que tipo de mãe é essa? Que tipo de vilã é essa, na sua opinião? Inclusive, eu acho assim, ela é uma vilã que ela é daquele tipo inescrupulosa, né? Ela não chega a ser aquela vilã tipo louca. Ela não é uma vilã louca. Ela é uma vilã sensata, assim, que ela faz as coisas todas muito bem planejadas. Gosta de então dinheiro, ela não é aquela... poder, né? Ela não é como, por exemplo, a gente teve outras vilãs aí que eram más, mas eram loucas, atrapalhadas, faziam umas coisas meio assim, né, de qualquer jeito. Ela não, ela tudo muito bem planejado, usa toda a influência que ela tem, né, para conseguir as coisas que ela quer. E aí, nessa questão dela maltratar a filha Anã, o que tem me chamado a atenção é que tem sido, de certa maneira, exagerado, né, esse preconceito com a filha Anã e tal. E já tem gerado alguma repercussão, algumas críticas por conta disso. Mas exagerado fora de tom? Exagerado assim no sentido de ser demais, né? Tudo bem, ela já deixou claro que não gosta da filha, que tem vergonha, que preferia que a filha ficasse na Europa, longe dela, para ela não precisar ficar sendo exposta desse jeito, etc. Mas aí
praticamente todo capítulo tem alguma coisinha, né? Alguma cutucada que ela dá, alguma situação que ela faz com que a menina passe por alguma coisa desagradável. Então, assim, tá ficando uma coisa um pouco exagerada, eu acho, né? E outros críticos também que eu já li alguma coisa têm achado isso. Acho que o Odair Braz fez alguma crítica nesse sentido também, que já passou dos limites de apelidos, monstrengo, vai pro circo e outros que ela já falou, né? E então, assim, começa a ficar um pouco pesado, né? Você falou que não vai adiantar um pouco do que vai acontecer na novela, né? Vai deixar a surpresa, mas eu vou adiantar porque a gente tem uma notícia interessante no site do Observatório, né? Que é sobre o Renato, né? O personagem do Rafael Cardoso, né? Que aparece todo bonzinho até agora, né? Na novela. Mas a notícia diz que a Clara vai sair do hospício, vai fugir do hospício depois dos 10 anos, imagino. E ela vai descobrir que ele planejou matar tudo pra matá-la ali. Essa é uma das viradas também, né? João Paulo Reis, por exemplo, quer falar sobre isso? Sim, só que eu não tô tentando ver muitas coisas pra eu ter... Eu não vou ter o choque da surpresa mais, porque a gente já sabe de algumas coisas, mas eu tento não ficar muito à frente. Mas é bem isso que você disse, Renan. Ele, que até agora, digamos, era o mocinho da novela, o que eu posso dizer é que ele não é de mocinho, ele não tem nada, né? Ele só tá meio que camuflado ali, se passando por bom moço, o médico que vai no quilombo, atende de graça, vai na vila lá e monta um consultório para ajudar as pessoas, etc, né? Tudo isso parece que é maquiagem, né? Que ele tá fazendo para conseguir também chegar onde ele quer. E ele quer também o garimpo, né? Ele quer também as esmeraldas, na verdade. E ele vai fazer também de tudo, né, pra conseguir isso. O interesse dele na Clara deve ser já por isso, então, né? Sim, sim. Eu acredito que ao longo da novela a gente vai perceber que essa chegada dele lá naquele fim de mundo, né, onde ela morava, no barzinho do vô dela, no quilombo, já teve esse interesse por trás, por alguma informação que ele já deveria ter, né, sobre essa região de Esmeraldas. Não deve ter sido por acaso, mas eu acho que a gente só vai ficar sabendo disso mais pra frente. Mas que ele vai se tornar vilão e vai disputar ali com a Sofia, porque o Gael acaba sendo aquele peso morto ali, né? Disputar com a Sofia esse lugar ali das Esmeraldas, vai ser ele, né? E ele vai usar a Grazi Massafera, né, que vai ser, no caso, a namorada dele, vai viver com ele, vai morar com ele, na verdade, né, eles vão ser um casal, e eles vão cuidar do filho da Clara, né, e aí ele vai querer, inclusive, que o menino chame ele de pai, e a Lívia de mãe, e porque daí, com a morte da Clara, né, a suposta morte dela, que vai ser dada como morta, quem é o herdeiro das terras é o filho dela. Então, quem tem o direito sobre a criança vai poder também ter o direito sobre as terras, né? E ele vê ali a oportunidade de conseguir, porque daí ele tira a Sofia de lado, né, de escanteio, e consegue colocar em prática esse plano. O Renato é um vilão, então. Dá pra definir assim. Tudo indica que sim. Não é um personagem bonzinho que vai andar por um caminho não tão positivo ali, não. Ele é vilão mesmo, então. A gente pode esperar isso, né? Na verdade, por enquanto a gente achava que ele era um mocinho porque tava fazendo coisas boas e tal, mas tudo meio que camuflado e com um interesse por trás, né? Agora, Gabriel Wacker, você escreve bastante sobre o outro lado do paraíso, né? Todo dia no Observatório da Televisão, né? Nessa semana, um episódio marcou bastante, né, os telespectadores. A Elizabeth foi forçada ali a forjar a própria morte, né? O que você achou dessa sequência toda, dessa situação da Elizabeth ali, feita pela Glória Pires, né? Pois é, Renan. Olá, pessoal que tá ouvindo a gente, Neubra, João. Essa trama tem uma coisa muito interessante, porque quem viu desde o início, quem tá vendo desde o primeiro capítulo, tem notado que há uma ligação entre a Elizabeth, ou Duda a partir de agora, e a Clara. E essa ligação seria qual? Que a Beth, o pessoal do Spoiler vai matar a gente nesse podcast, né? Porque não gosta, vai
detonar. Público de novela ama. Mas, na teoria, spoiler. a Beth é a mãe da Clara, porque a Beth teve uma filha que não pôde criar. E a Clara dizia que não chegou a conhecer a mãe nos primeiros capítulos, que foi criada só pelo pai e pelo avô. Enfim, o sentido disso é o seguinte: eu acho que a história, do jeito que ela tem sido conduzida, pelo menos a questão da Beth tem sido muito bem conduzida. A Glória Pires finalmente tem um espaço para atuar bem, tem um texto mais bem qualificado, tem uma trama um pouco mais bem qualificada, o que não aconteceu em Babilônia. Babilônia foi um horror completo, muito pela trama, que virou um Frankenstein ambulante, e depois mudou, e por causa da audiência, aquela coisa toda. Acho que agora ela tem um espaço. O que eu tenho visto, principalmente nas matérias que eu faço e também vendo a novela, é que eu acho que falta um pouquinho mais de sutileza no texto do Valci, mas isso é uma característica dele. Isso é desde Amor à Vida, isso é em Êtamo do Bom. Em Verdades Secretas, isso não foi tão visível, porque ele tinha uma colaboradora que tirava o peso do texto, digamos assim, né? Que era a Maria Elisa Berredo, que foi colaboradora por anos do Agnaldo Silva, e me parece que ela realmente ajudava muito o Valci a não ter esses diálogos tão expositivos, tão pesados. Outra trama que me chama a atenção é a trama da Dádia, né? Da Eliane Jardine, que é uma mulher racista. É uma trama e é um texto tão agressivo no sentido ruim, tipo... eu sei que é para incomodar, e eu acho que a intenção do Valci é essa, incomodar e mostrar que realmente racismo ainda é uma coisa muito atual. Mas é muito forte, é forte além da conta, fica incômodo, sabe? E às vezes raso. Então passa a intenção de que é choque por choque, vamos chocar para chocar apenas por isso. Agora, antes da novela começar, o Neuber Fischer, inclusive, comentou sobre isso, né? O excesso de temas polêmicos na novela pode levar a novela para baixo, pro buraco ali, né? Então, na época, quando eu comecei a ver as chamadas, né? Eu vi que tinha muito apelo com relação a questões de preconceito e em várias tramas, né? E aí eu achei que talvez pudesse ficar exagerado. E talvez eu tenha acertado, porque tá começando a ficar realmente... Você falou da Nádia, né? Ela fala uns termos assim que choca realmente, né? Você até fez uma notícia, acho que ontem ou anteontem, no capítulo, quando ela descobriu que a empregada negra estava namorando o filho dela, né? Tipo, que ela usou umas palavras que eu não ouso repetir aqui. Eu tenho esse escolhão, mas eu aviso, gente, não sou eu, foi ela que falou, tá? Ela usou preta, beiço de beiçuda e alguma coisa que eu não lembro mais. Mas foi uma coisa que eu fiquei mal lendo aquilo. Eu falei, gente... Mas olha só, isso não é realidade, isso não acontece na vida real, não é isso que o Walter tá mostrando? Eu espero que tenha uma informação que explique isso no futuro. E não teve uma explicação lógica pra nada de ser racista. Ela é racista por ser racista? Sabe? Eu senti falta de uma informação, de um desenvolvimento nessa história, sabe? Então acho que isso que me incomoda. É o choque pelo choque. Eu acho também que falta, tipo assim, ela é racista, ok, tá mostrando que ela é racista, mas ao longo do desenvolver da história, eu acho que tem que acontecer alguma coisa, ou ela vai ser punida por isso, alguma coisa tem que acontecer, porque não dá pra, simplesmente é racista e isso deixa por isso mesmo, é normal, no mundo não existe isso e nós só estamos mostrando uma realidade. Ok, é realidade, existe mesmo. Mas eu acho que a novela, além dela mostrar essa realidade, ela tem que mostrar como essa realidade deveria vir a ser. Então, tipo, é racista? Beleza. Mas você vai pagar por isso, né? Então eu espero que no futuro ela possa arcar com as consequências desses atos dela, e a Sofia também, por tratar mal a filha, alguma coisa deve acontecer com ela, não é possível, né? Essa novela tem uma preocupação social grande até, né? A própria Globo tem se preocupado com isso, né? De colocar, inclusive, o número do Disque Denúncia, né? Pra quem sofre violência doméstica no final do capítulo, né? Vamos ver o que vai acontecer aí pela frente, né?
podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. Se antes o Brasil era o país apenas das telenovelas, agora parece que as séries nacionais estão começando a ter mais destaque no mundo do entretenimento. HBO, Multishow, Fox e Globo são alguns dos canais que têm apostado no formato. Conta pra gente, João Paulo Reis, em que patamar está o mercado de séries brasileiras? Eu acredito que 2017 tenha sido um dos melhores anos para as produções nacionais em série. Porque antes disso a gente teve aquele início lá em 2012, mas foi por um motivo bem específico, porque a Ancine estava obrigando as operadoras de TV a cabo, canais, aliás, a terem número X de horas por semana de programação nacional, de conteúdo nacional. E aí foram produzidas várias séries. Antes disso, antes dessa data, a gente tinha poucas produções em canais fechados. Até canais abertos mesmo, a gente tinha muito sitcom. E aí a gente acabou ficando muito nessa linha de humor. Que eram só séries voltadas para humor. E sempre que alguém tentava fazer uma série voltada para o drama, ou virava novela, ou derrapava. Então eram textos muito rasos, interpretações ruins, porque o Brasil estava engatinhando ainda a fazer série. Eu acho que esse ano, pelas minhas contas, foram 18 estreias de série, tanto em canais abertos, canais fechados ou streaming. Então é um mercado que ele é bom não só para as emissoras, como para as produtoras também. Porque se a gente parar para pensar, a maioria dessas produtoras que fazem conteúdo, elas eram do mercado publicitário. E elas foram aprendendo a fazer TV. E aí nisso, mais gente foi começando a fazer TV. Isso é bom para os profissionais e para os atores também. Até mesmo a Globo não ter contrato fixo mais com muitos atores, isso facilita que eles possam transitar entre outras produções, outras séries e o que eles quiserem fazer mais. Acho que inclusive foi isso que possibilitou aquela série que a Fox vai fazer, que é o Real Heroes, com o Murilo Rosa e com a Priscila Fantin. Caso eles tivessem contrato com a Globo ainda, talvez eles não conseguiriam fazer. Então eu acho que esse ano está sendo um ano muito bom. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2013, que foi quando o GNT começou a produzir série, eles vieram com séries muito boas, como Três Terezas, Copa Hotel, Surtadas na Yoga e As Canalhas. Pelo que eu me lembro, são Lilia Ex também, né, João? Não entendi. Lilia Ex também, né, que era muito boa. Então, Lilia Ex eu acho que veio um pouquinho depois. E ele já pegava uma coisa de comédia também, né? Mas as dramáticas mesmo, que eles colocavam um pouquinho de drama, eram essas. Menos Surtadas, que era Fernando Young e tal, e era diferente. Mas aí você vê que estavam apostando em diferentes nichos ali para tentar construir esse mercado. João, sessão de terapia dessa época? Sessão de terapia, sim. Era muito boa, né? É de 2012 para 2013. Era um texto importado, se eu não me engano, de Israel, Sim. Mas a produção nacional era muito boa, né? Sim, era adaptado, né? Então eles colocaram situações que tinham no original, mas dando uma brasileirada aqui e outra ali. Qual série, na sua opinião, foi um divisor de águas, assim, pro mercado brasileiro? Deixa eu ver. Difícil. Você acha que foram essas mesmas, né? Então, é porque tiveram várias. Eu acho que a Sessão de Terapia foi um boom. Assim, mas tiveram outras que foram muito importantes. Por exemplo, O Negócio, produzida pela HBO, eu creio que deve ter começado em 2014, um pouquinho depois. Ela, sei lá, deu um start para o nível de produção um pouco mais alto do que a gente estava fazendo. Porque se a gente parar para pensar, se a gente olhar para trás dessa época, a gente se depara com coisas tipo Avassaladoras, produzida pela Record e pela Fox,
Era comédia, né? 9mm São Paulo, tinha Vendemos Cadeiras, Na Fama e na Lama e Adorável Psicose. Tinha aquela do Thiago Santiago, né? Que até bem chegou a passar na Record como telefilme, como série, que eu esqueci agora. Que era da Fox também. Que era a moça apresentava um programa policial. E essa eu já não me lembro. Eu vou até pegar um nome aqui pra ser mais específico. Então, mas se a gente olhar pra essa época, assim, antes de 2011, 2012, a gente vai ver que tudo era muito ruim. Se a gente pegar vídeos desses programas, a gente vê coisas horríveis, assim. Que não era nem descaso. Na verdade é porque não tinha muito crédito. As pessoas elas não acreditavam que a série nacional ia dar certo. Que a gente não tinha bagagem pra competir com séries americanas. E hoje a gente tem. Você lembra de uma série chamada Mandrake da HBO? Lembro. Acho que foi a primeira da HBO Com Marcos Palmeira. Isso mesmo. Você gostou daquela série? Você acha que ela foi importante pra esse impulso da Eu não própria assisti. HBO? Mas ela foi bem sucedida, né? Foi bastante Ela foi popular, teve bem. mais de uma Alice temporada. também, eu me lembro da Alice, que era com a Andrea Horta. Era HBO também, ela foi muito bem. Mais recente, Magnífica 70 também, né? Sim. Então eu acho que tá se abrindo muito mercado para séries. Claro que a gente sabe que o foco do Brasil é novela, a novela não vai acabar, mas eu acho que vão ter cada vez mais produções com menor tempo, com menos episódios, que a pessoa não fique tão presa ali. Eu sinto um pouco de saudade, na verdade. Eu acho super bacana fazer série e tal, né? É um novo mercado, mas eu sinto um pouco de saudade daquela época que a gente tinha minissérie de começo de ano, que a Globo fazia, né? Geralmente era histórica. Era tudo bem caprichado, né? Era muito bem feito e tipo assim, a gente esperava, né? Por aquele período que a Globo geralmente tirava férias, algumas coisas assim, não tinham novas produções, mas tinha minissérie. E aí os Maias, Casa das Sete Mulheres e em tantos outros que tiveram, né? E agora não tem mais, né? Então eu acho assim, é ruim também você começa a fazer uma coisa nova, mas deixa de fazer uma coisa que era legal e que não fazem mais. Claro, eles continuam fazendo, mas não com essa data, né? Nesse período, assim. São séries mais curtas agora, né? E com esse enfoque mais histórico também. Eu não tenho visto muito. Mas o público não cansou um pouco disso, na sua opinião? Eu digo porque eu lembro que a Amazônia, por exemplo, foi uma super produção. A Globo fez um baita investimento, uma baita promoção daquela minissérie, mas não deu uma audiência muito... teve altos e baixos, né? Teve minisséries que deram muito certo, outras não. Mas eu acho que poderia ter mantido isso e criado essa outra frente de séries mais curtas, seriados, né? Mais curtos em outros períodos do ano, em formatos assim de temporada, né? Já a minissérie geralmente não tem temporada, é aquilo e acabou, né? Mas o que eu também percebo é que, por exemplo, se a TV paga e tá investindo tanto nisso, né, e tá tendo esse retorno bacana, por que é que na TV aberta a gente só vê a Globo fazendo? Você vê, o SBT fez o quê? Garota da Moto? Garota da Moto, sim. Só, né? E ainda assim, vamos combinar. Vai ter segunda temporada, né? E a Band fez alguma coisa? Não. Então, peraí que vamos lá. Vamos falar da Band. A Band, pra quem não lembra, fez Július Fantasmas, que ganhou prêmio, inclusive. Foi indicado mas era da Nickelodeon, não era? Era coprodução. Era coprodução. E fez outra série com a TNT, chamada Terminadores. Que era muito boa, inclusive. Era muito boa. Passou nas segundas à noite. Ali quando o CQC saiu do ar, no início de 2016. E na TNT também. Era uma série boa, mas só isso, assim. A Band não acreditava, não divulgou muito, colocou porque tinha que colocar. Como foi assim com o Júlio e os Fantasmas, né? Que foi uma coprodução que eles colocaram apenas por colocar. Ali no horário da tarde. E agora talvez, né? Quem sabe agora com essa... Parece que surgiu aí uma vaga que eles estão divulgando para roteiristas e não sei o que, né? Não fica muito claro o pra que é, mas quem sabe não é algo nesse sentido, né? De que querem investir nessa linha de seriados e séries. Ô, Neuber, eu não sei se você percebeu, mas eles divulgaram essa vaga poucos dias depois do Pânico sair.
Eu tô achando que vai ser alguma coisa nesse sentido. Gabriel, a Rede TV noticiou recentemente que vai produzir séries, né? Tá construindo, inclusive, uma estrutura ali na sede dela pra poder produzir, pra poder gravar séries ali, né? Então, ou seja, o mercado vai Mas a Rede aumentar. TV fala isso há 300 anos, eu só acredito quando eu ver no ar. Então, eu não sei se eu quero ver no ar, porque a primeira e única que eles fizeram não foi uma coisa muito legal de ver, que foi aquela Donas de Casa Desesperadas. Adaptação Só de que- Desperate Housewives, né? Só que essa daí aquilo não é foi legal. feita fora também, né? Eles Sim, ela gravavam foi em feita outro lá lugar. Buenos Aires. Sim, Tinha Argentina. ator eles gravaram. argentino sendo dublado. Era ridículo. Mas acho que isso foi uma Sim, decisão é muito estranho isso foi você uma fazer decisão um de produto fora. para o Brasil e fazer dublado, apresentar ele dublado. A gente tem tantos atores, né? Por que não pegar talentos daqui, ao invés de, né? Coprodução não precisava fazer esse acordo estranho de, vamos botar metade do elenco brasileiro, metade de argentino. Acho que foi por causa de custos Tem um pouquinho de mesmo, pena né? da Sônia Braga por ter participado disso. Por que ela fez isso com a carreira dela, meu Deus? Eu tenho pena de todas. Lucélia Santos. Eu tenho mais pena da Franciele Sônia, porque a Sônia, gente, a Sônia Braga é uma das maiores atrizes da história desse país. Por que ela fez aquilo, meu Deus? Tava com um boleto devendo, poxa vida, pega uma pontinha na novela da Globo, mas pra que fazer aquilo, né? Não Mas eu acho que precisa. ela pensava que seria algo legal, porque Desperate Housewives nos Estados Unidos, naquele momento, era a série tipo mais assistida, famosa, etc, etc. E aí ela achou, vão fazer lá, vai ser bacana, de certo ela achou, né? Então, na Era Game of verdade, Thrones da época. sim, era Sim. bastante popular. Era exibida nos Estados Unidos nas noites de domingo. Então, assim, tinha bastante audiência, muita gente via. E aí surgiu a ideia da Disney de produzir na América Latina. Então tem uma versão pra Colômbia, uma versão pra Argentina. Acho que outros países também fizeram, não sei se o México fez, em espanhol. Eles aproveitaram toda a estrutura montada em Buenos Aires, cidade cenográfica, tudo aquilo, e gravaram a versão brasileira. Agora, sobre os atores dublados, né, atores falando em espanhol dublados para o português, não dá para entender exatamente o que aconteceu. Talvez seja por uma questão de custos mesmo, né? Porque montar um elenco do tamanho de uma série como Desperate Housewives é bastante custoso, né? A argumentação na época foi que realmente era uma diminuição de custos por parte, não só da Rede TV, mas também da Disney, que, se não me engano, ajudou a produzir, se não me engano. A Buena Vista International, não lembro. Não lembro exatamente, se não me engano era a Disney ou era a Buena Vista. Mas foi por causa de custos mesmo. Se eu não me engano, era a Polka na Argentina, a produtora responsável pela produção, em parceria com a Disney, com o braço da Disney, que talvez era a Buena Vista, não lembro se ainda funcionava a Buena Vista, porque depois mudou pra ABC Studios, né, algo assim. Gente, versões assim geralmente são muito perigosas, né? Pode dar muito errado, mais errado do que certo. Visto que a gente é um povo, né, que critica muito. Você lembra de uma série chamada Não, sem dúvida. DLC? Sim. Foi bastante popular. Então, essa série teve uma versão turca, em formato de novela. Foi exibida em vários países da América Latina e funcionou. Mas sabe o que acontece? A TV turca, ela não exibe as coisas no original. Eu tenho um amigo turco e lá passava Revenge na versão deles, assim. Então todas as séries eles compram e fazem uma versão, que é justamente para eles poderem censurar coisas que eles não acreditam, assim, porque lá tem toda uma cultura em torno de várias coisas que ainda é tabu. Então eles vão comprando material e fazendo versões. É um controle estatal ali mesmo, né? Sim, lá é muito comum isso. Eu acho que a Betty a Feia que teve várias versões, né? Se eu não me engano. Eu achei a E brasileira horrível. aquela que passou no SBT, A Feia Mais Bela, que foi a da mexicana, né? Eu achei que ficou melhor até do que a original. Ah, não. Acho que a original é insuperável. Jamais. O senhor está cometendo uma heresia Polêmica. ao falar isso. Vou pedir o seu impeachment. Polêmica. De fato, a teve versão mexicana foi mais americana, popular, né? eu acho. A versão foi mais popular porque foi vendida para mais países da América Latina, mesmo a versão colombiana tendo sido exibida antes. E pela força A colombiana da foi na novela Rede TV mexicana. um sucesso, né? Pra Rede TV foi um sucesso. Tanto que Daí o eles SBT esticaram depois. ela em quase um ano. Depois o SBT. Vocês lembram da versão da Record dessa novela?
Não, essa aí eu prefiro nem comentar. Eu acho que viajaram. Sabe que eu vou fazer um meia-culpa, que eu gostei da versão da Record, não achei tão ruim. Ai, gente, Gisele Não achei tão ruim. Na época, porque eu não sei se eu era novo na época, eu achei legalzinho, não achei tão ruim assim. Com tanta atriz boa que poderia fazer, vai colocar Gisele Thier. Pra quem viu a original e percebia ali uma veia mais cômica, né, mais inocente, ver a da Record é assustador, porque era muito mais, né, tinha até violência, se eu não me engano, algo assim, né. Sim, era mais urbana, maliciosa, né? era mais maliciosa. Era muito maliciosa, Não, né, nesse sentido. Eu quero dizer o seguinte, eu não achei ruim, não quer dizer que eu tenha achado maravilhosa, eu achei boa, achei legalzinha de acompanhar, era divertidinha. E a Como versão você não tinha nada pra americana? fazer? Eu gostei. Ugly Betty, vocês viram? É Ugly Betty, eu achei ok, não achei gostei. também nada muito... Achei Mas ok. é que é eu muito achei uma boa diferente, né? adaptação, Todas acho. as versões foram bem diferentes. Teve versão Isso, alemã, aproximou- versão espanhola. A que se aproximou um pouquinho mais foi a mexicana, mas ela nem chamava Betty, ela chamava Leti. Letícia Padilla. E a novela chamava La Feia Mais Bela, né? É, Eu posso aumentar um pouco a lista de adaptações? Grey's Pode. Anatomy foi adaptada pro México e pra Colômbia. Vocês acreditam nisso? Foi feita uma novela baseada na história de Grey's Anatomy, na Colômbia e no México. Se chamava Al Corazón Abierto, se não me engano. De Coração Aberto. Gente do céu. bom, Até se a aqui série falaram dura... que Amor à Vida era inspirado em Grey's Anatomy, né? Nossa, muito, eu vi né? isso. Na época falaram, né? É verdade. Assim como a Avenida Brasil falaram que era Revenge. mas é porque as enfim. pessoas elas não conseguem ver nada parecido sem comparar com algo de fora. Agora falaram Eu que vou o Outro falar- Lado do Paraíso é um filme, né? Isso, tem a ver com e lembra La Madrasta também, que é uma novela mexicana, que é muito boa, inclusive, La Por Madrasta. que lembra A mais? trama é igual, a trama principal é igual. Só ler, é a mesma coisa. Posso te falar uma Você fala coisa, a madrasta Gabriel? que passou no SBT? A própria? Gabriel, essa novela não é mexicana. Ela é o texto, na verdade, né? O texto é chileno. Você acredita nisso? Por isso que é tão boa. Ah, tá explicado, então. O texto é chileno e a mexicana é um remake. Aliás, o Chile tem trazido coisas boas pra TV da América Latina, né? 1001 Noites lá da Turquia, primeiro passou no Chile. Aliás, o chileno é uma coisa pra se olhar. A febre turca na América Latina começou no Chile. As pessoas começaram a prestar atenção Exatamente. nas produções turcas por causa do Chile. Exatamente. Antes, no leste europeu ali, as novelas turcas já estavam tirando o mercado das mexicanas, das brasileiras, inclusive, que faziam muito sucesso. As turcas foram lá e tomaram espaço. E aí, os chilenos, numa situação difícil até das emissoras ali, olharam pra TV turca, compraram, foi um sucesso incrível. Mas é legal porque o público chileno tem a cabeça muito mais aberta do que o brasileiro. Eles veem novelas mexicanas, brasileiras, turcas, de vários países sem crise, assim. Se a novela é boa, se tem uma história que toca. Tem as narconovelas da Colômbia também, né, que passam lá. As narconovelas, que é uma febre também. Inclusive nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos em espanhol, é um sucesso. Eu achei que se a gente fosse começar a falar de narconovelas, eu ia falar de La Pré-Pago, que é a minha favorita. Mas aí deixa pra uma Vamos fazer um próxima, que próximo, nós vamos começar a invadir outros campos. Exatamente. Pode falar de A Força do Querer também, que era uma narconovela, né? É verdade, verdade. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. E o drama do Pânico continua na Band. A emissora decidiu mesmo que não vai exibir o programa no ano que vem. De acordo com informações que saíram na imprensa, a Jovem Pan, que é dona da marca, ainda negocia a quebra de contrato com a emissora do Morumbi. Gabriel Wacker, a gente já falou desse assunto no podcast passado, né? Como é que tá esse imbróglio atualmente? O que mudou? Bom, primeiro que ainda, provavelmente, o Pânico vai ficar no ar até dezembro. A data, se não me engano, é dia 17 ou dia 19. Não lembrar aqui de cabeça, não tenho isso anotado aqui nos papéis. Mas realmente o Pânico vai ficar no ar até dezembro. Eu acho que a grande questão agora é o seguinte: realmente não tem mais clima, não tem como ficar na Band. Primeiro, pro Tutinha, ele vai até a última consequência para ficar em TV aberta. Tutinha é o Por quê? dono da Porque marca, apesar né? de... Exatamente, Tutinha é o dono da marca, dono da Rádio Jovem Pan.
Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, para os mais puristas que não aceitam apelidos. Mas o Tutinha, ele quer a todo custo que fique na televisão. Por quê? Porque, queira ou não, apesar do Pânico não estar no melhor da sua fase, acho que todo mundo concorda com isso, o Pânico hoje, essa semana foi a segunda maior audiência nacional da Band, a gente até deu isso ontem no Observatório, só perdeu por um jogo do Paris Saint-Germain, que é o time do Neymar na Liga dos Campeões, que era um jogo exclusivo da Band. E nas semanas depois do cancelamento, foram 3, a notícia saiu há mais ou menos 2, 3 semanas, desde a notícia do cancelamento, o Pânico foi a maior audiência nacional da Band. Em São Paulo foi a 3ª, a 4ª maior, perdi pro Masterchef, Jornal da Band, no Brasil Urgente algumas vezes, mas ainda é um dos carros-chefes da emissora, queira ou não. O Tutinha quer ficar, de qualquer forma, na televisão aberta, porque é por causa desse retorno, o programa dá dinheiro, dá lucro sim. O que aconteceu foi o seguinte, na questão da Band, foi que, como toda a televisão brasileira, e acho até que a gente chegou a falar isso, como toda a televisão brasileira, houve sim uma perda de anunciantes, uma perda de lucro em toda a emissora. Todo mundo perdeu anunciante. O Jornal da Band perdeu dois patrocinadores, o SBT perdeu tantos anunciantes que está tendo que fazer corte, todo mundo perdeu. Só que o que acontece? O Pânico é um programa muito caro, e realmente, para fazer um programa da estrutura do Pânico, precisa realmente de uma equipe. Mas são 3 horas de programa. Acho que o Pânico pagou muito por ter se estendido tanto que ficou uma coisa maluca. 3 horas de programa é algo absurdo. Então até fica a sugestão, se forem para outra emissora, reduzam isso para 2 horas no máximo, que eu acho que é o ideal, como era anos atrás. Isso, na Rede TV eles passavam de 8 a no máximo 10h15, 10h30. Depois, quando foi para 9, no máximo 11h15, 11h20, 11h30, explodindo, enfim. Eu acho que a questão do Pânico, se é para continuar do conteúdo que estava sendo levado ao ar, realmente era melhor acabar para respeitar até a própria história. A questão do Camargo deixou isso muito claro meses atrás. Mas eu acho que o programa ainda tem que dar para a televisão. Porque ele estava começando a fazer uma reforma nos últimos meses, contratou o Rogério Morgado, que é um humorista de stand-up muito bom, e o Master Trash, que é uma sátira também, é um Masterchef, é uma sátira muito boa, é muito engraçado, o pessoal estava mandando bem. E eu acho que ele tem sim capacidade ainda de dar coisas da televisão brasileira. Saiu uma notícia recentemente, acho que se não me engano do Daniel Castro, de que realmente que houve uma conversa com a Record, com a moça lá do Tutinha, com o Zagari, e que a Record está fazendo realmente um estudo de viabilidade. Realmente existe isso. Eu acho que a questão é até engraçada, porque se você for pensar, a Record é a mais conservadora das emissoras brasileiras, e seria muito curioso ver um programa como o Pânico lá, por um grande pró, que a Record tem dinheiro para fazer ali a coprodução direitinho, mas, por exemplo, close em bunda de paniquete, né? Como é que ficaria isso? Eu espero realmente, isso é um desejo meu, que o Pânico continue na televisão. Acho que pelo menos para mais um ano, para ver em outra emissora, para ver como é que sairia. Se fosse possível, mas eu sei que é impossível, eu queria muito que o Pânico voltasse para a Rede TV. Muito. Porque eu acho que é um casamento muito perfeito. Gabriel, você falou que o Pânico dá lucro, certo? Perdeu anunciantes, mas continua dando lucro. Tem o seu custo de produção, mas continua dando lucro. E é uma audiência muito boa para a Bandeirantes. Mas essa audiência deixa a Bandeirantes em uma boa colocação, porque a gente tem visto muito o Encrenca vencendo o Pânico, com orçamento menor, numa emissora com menor audiência, né, com alcance de audiência menor, tem vencido o Pânico nas noites de domingo. Como é que fica isso? Isso não pesa também? Pesa. Mas eu acho que o grande pesar é o seguinte. Concordo que o Pânico tem perdido, mas primeiro que é uma diferença muito pequena. É uma diferença considerável, se a gente considerar que o Encrenca é um programa muito mais barato e os meninos do Encrenca merecem o sucesso que tem. Agora é uma diferença pequena, é 5.2 a 4.6, é uma coisa muito apertada. O que chama a atenção é que realmente é um programa muito caro, mas que a Band, eu não vejo a Band dando índices melhores com outro programa no horário. Vai vir um novo humorístico aí. Eu acho muito difícil que dê certo, porque a Band, antes do Pânico chegar, tentou de tudo ali. Nada deu certo. Esse tempo foi para aquele horário
tomou chumbo. A Márcia Goldschmidt foi pro domingo à noite, também tomou chumbo. O da Atena, todo mundo foi mal. A Band não tem tradição ali naquele horário e o Pânico deu uma ressuscitada ali naquele domingo à noite. Eu não vejo nada. Eu acho que pelo menos eu cumpriria o contrato. Para mim é muito óbvio que o que aconteceu, dadas as circunstâncias e dadas as notícias que saíram na imprensa, inclusive na gente, é que a Band fechou com a Copa, não tinha dinheiro para pagar e falou, a gente precisa cortar, vamos cortar o programa mais caro. Eles já estão mal mesmo, então vamos cortar. Para mim, eu acho que tem muita relação com a compra da Copa do Mundo, que a Band está depositando muito na compra dessa Copa, porque acha que vai ter um lucro muito maior, e é notório que vai ter, porque é muito fácil você fazer cobertura da Copa, você compra os direitos e bota todo mundo para fazer no estúdio, manda um ou outro repórter, manda produtor, essas coisas, você barateia os custos e consegue ter um lucro muito bom, aí você paga os direitos, né, também. Eu acho que passa muito por isso, sabe, passa muito, para mim não é coincidência 2 dias depois de terem acertado a Copa, a Band dispensar o Pânico, para mim não é coincidência alguma. Gabriel, me ajuda a entender uma coisa. Tudo bem, comprou a Copa do Mundo, pagou lá dezenas de milhões de dólares, né? A Globo também vai transmitir a Copa do Mundo. A Band vai ser sublicenciada, né, pela Globo, inclusive. Mas a gente sabe que a Band também tem um alcance de audiência ali limitado. Ela não vai ser líder de audiência durante os jogos da Copa. Nem se exibir um jogo exclusivo, por exemplo. Os anunciantes vão mesmo depositar dinheiro na Band, nesse momento que o mercado está tão enxuto, ou eles vão preferir a Globo? Não? Eu acho que a Band aposta que vai pelo menos conseguir uma vice-liderança. Pelo menos, ali com alguns vários jogos, vai apostar na sua tradição esportiva, que todo mundo sabe que a Band tem tradição de jornalismo no esporte, concordo. Agora, eu acho, na minha visão, uma falta de planejamento você tirar a sua maior audiência nacional para investir num evento que pode ser que não dê isso tudo, financeiramente falando, porque como a gente falou, o país está em crise, o país está saindo aos poucos com a força do brasileiro, que se depender do outro não sai, mas ainda está difícil, ainda faltam, os anunciantes ainda estão muito descrentes, tanto que para o Brasileirão, para as cotas de Brasileirão, demorou-se mais tempo do que do ano passado para se fechar na Globo, que não tem sentido tantos os efeitos. Eu acho que o grande desafio para a Band vai ser esse. Eu acho muito arriscado. E a última vez que uma emissora fez esse all-in, para quem não sabe o que é all-in, é quando um apostador no poker ele aposta todas as suas fichas. Então, toda vez que a emissora faz esse all-in num evento, numa Copa, porque acha que vai se recuperar, a última emissora que fez isso foi a Manchete 98. A gente sabe como acabou. A Manchete não tinha dinheiro para nada depois da Copa de 98. Acabou no ano seguinte, né? Exatamente, a Manchete gastou tudo com a Copa da França, mandou a equipe pra lá, fez estúdio, fez o quê, e acabou, apostou tudo na Copa pra dar um ponto. Tudo bem que naquela época todo mundo fez a Copa de 98, foi a Copa mais orkutizada, passou na SBT, na Record, na Globo, passou em tudo quanto é lugar, mas é uma aposta muito arriscada. Eu não apostaria, mas o Neubers já trabalhou lá, pode até falar melhor do que eu, que a Band planejamento é 0. Brasil mínimo. Bom, acho que a minha cota de Band já deu, né? Ô Neuber, eu queria perguntar pra você justamente tanto que eu já falei isso. Nos primeiros. Pode falar. O que poderia dar certo nesse horário? O Gabriel falou que a Band já tentou de tudo, mas nada deu certo no horário do domingo à noite, né? O que será que vem, então, no ano que vem, no lugar do Pânico na Band? O que você gostaria de ver, de repente? Olha, eu acho que pra dar ali essa audiência de 4, 5 pontos, se colocar um filme bom, chega aí. Entendeu? E ninguém tá passando filme nesse horário, né? A Globo não tá, a Record tá não, a Record é Domingo Espetacular, né? Então talvez seja uma alternativa barata, botar um filme bom, mas filme bom, né? E preencher esse horário e ter uma audiência considerável. Eu acho que é válido. Agora, se ela realmente economizou para fazer a Copa, eu acho que é válido também, porque como eu já falei, eu acho que a Band, quando ela nunca foi assim, né, tipo uma grande emissora, mas chegou a ser melhor do que é hoje, quando ela investia em esporte e em jornalismo, e eu acho que é por aí. Ela reconhecer isso, que essa é a essência dela, né, e partir para esse lado.
de voltar a fazer esporte, cobrir esporte, porque por mais que você não tenha aí a liderança de audiência, etc., mas você tem um público que é cativo, que gosta disso, né, de esporte, e acompanha, não interessa onde for, ele vai acompanhar. É basquete, é vôlei, é futebol, e ela deixou de investir nisso e abriu oportunidades para que outras fizessem. Hoje a Rede TV exibe mais esporte do que a Band. Então, eu acho que voltar a investir no esporte para a Band é algo assertivo. Eu concordo com o Neuber, mas eu acho que a Band não assume isso, né? A Band precisa falar, olha, eu faço esporte, eu faço jornalismo, é aqui. O ao vivo é aqui. Eu acho que quando ela corta brasileiro, quando ela corta estadual, quando ela corta os eventos e só começa a passar eventos que recebe da Globo por sublicenciamento, que é um pagamento muito baixo, ou até de graça, como é o caso da Champions League, que só passa lá por questão contratual, e a Globo cede de graça, eu acho que aí é você falar, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho alguma tradição, me manda pra cá que eu dou um jeito. Sabe? É mais ou menos isso. Então, se você assume que eu tenho tradição, eu quero investir nisso, vai lá. Mas aí falta exatamente a questão de planejamento, né? De você criar eu tô querendo chegar. Criar um projeto, né? Vamos, tipo assim, seria muito bacana pegarem uma coisa assim, de marketing mesmo, e também você relançar a Band, né? Vamos relançar a Band, que é a essência da Band, o DNA da Band, e daria um movimento até no mercado, né? Mas agora tem uma pergunta para vocês. Investir tanto no esporte não pode afastar o público feminino, de repente? Afastar que público, se nem tem? Venenoso, Mas gente, que programa tem público na Band? Tirando alguma coisa do jornalismo e o Masterchef. Não, tirando no Jornal da Band e o Masterchef, realmente, eu vou concordar. Mais nada. O Pânico, que é um público que nem um público da Band, é um público dele, é um público do Pânico. O Pânico pode ir pra CNT, que esse público vai pro público junto, né? Exatamente. Ok, vamos pensar assim, então a Band vai ser relançada, como o Neuber disse, com uma nova imagem, investindo ali, mostrando ali qual é o DNA dela, né? Qual é a essência dela ali, né? Não seria interessante também trazer esse público feminino? Porque a Band, nesse histórico todo de canal do esporte, do jornalismo, sempre teve uma audiência talvez majoritariamente masculina, né? E hoje em dia talvez não dê pra ter essa divisão assim, porque o público tá muito misturado e os tempos são outros, né? Mas mulher hoje em dia acompanha esporte também. Já foi a época em que mulher não via futebol, não via nada de esporte. Óbvio que ainda é algo mais masculino, mas é uma questão de você ir criando, né, o hábito. Não quer dizer que se a Band voltasse a exibir esporte, ela ia se dar super bem, não. Eu acho que ela ia ter que nadar muito para conseguir chegar onde ela chegou um dia, né? Mas tem que ir, não dá para ficar esperando acontecer do nada. Ou faz alguma coisa, ou fecha as portas, porque do jeito que tá, é melhor não ter nada, né? Tá ali de enfeite, não serve pra nada. Então, gente, eu não lembro, não sei direito, mas como que era a questão da audiência quando a Band tinha mais entretenimento, que foi aquela época ali entre 2004 e 2005, que estava sendo comandado pela Marlene Matos, que tinha Márcia, Leão Lobo, Morangos com Açúcar, tudo de tarde. Era péssimo. Era ruim. A única que dava audiência era a Márcia. Mas o Leão Lobo dava 2, o Morangos com Açúcar dava menos de 1. Eu lembro de outra novela portuguesa chamada... O que? Morangos com Açúcar? Sim. De Olho nas Estrelas. Dublada, né? Grande De Olho nas Estrelas. Grande programa. Tinha aquele aqui também, com Cavaleiros do Zodíaco, né? Olha pra você ver, a Band também, tipo, teve uma época que começou a passar um pouco desses desenhos, assim, japoneses, né? Que nem a Manchete fazia. E, tipo, um filão que ninguém explora, né? Uhum. Tipo, quem tá explorando é a Rede Brasil. É a Rede Brasil, Rede Brasil, né? Exatamente, é onde eu queria chegar.
Tem aquele boato, né, entre os... Esse meio eu posso falar bem porque eu sou do meio, digamos assim, entre os fãs de cultura pop japonesa, que a Silvia Bravanel não gosta, né, de animação japonesa. Mas ninguém nunca perguntou pra ela, você não gosta e tal. Acho que ela nunca viu, né? Essa ela responde. Eu acho que ela nunca nem viu. Mas assim, eu acho que na verdade os desenhos japoneses, assim, eles não são muito infantis, né? Eles são desenhos adultos, né? Adolescentes. Tem pra todos os públicos, né? Não, tem, mas eu digo assim, o que a gente via na manchete, por exemplo, quem tem da minha idade, 30 anos, assim, eram desenhos que não eram de criança, não. Eram desenhos mais adultos, um pouco mais adolescentes, assim. Então, se você passar no Bom Dia e Companhia, realmente não faz sentido, né? Mas é infanto-juvenil. Ali entre os guris de 8 pra cima, 8, 9 anos. Não, mas eu acho que aí nós vamos entrar. Eu acho que criança aí de 8 anos hoje em dia não assiste televisão, então seria uma furada. Pode ser. Tem que ser desenho pra adulto. Tipo, que nem eu ouvi falar agora que tem um colega nosso que também é parceiro do UOL, que é o do Charges, lá, o Maurício Ricardo. Ele tá com uma ideia aí de um desenho e tal que é adulto. Vamos ver, ele parece que tá querendo negociar aí com alguma emissora e tal pra colocar isso em produção. Seria bacana, já pensou um desenho tipo Simpsons, assim, brasileiro, de um chargista, né, um ilustrador brasileiro, seria muito interessante. A gente teve um desenho parecido, né, com essa pegada meio Simpsons, South Park, que foi Fudêncio e seus amigos, né, na MTV, todo mundo gosta até hoje, né? Sim, sim. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. Ter uma pressão muito grande, independente de estar amamentando, para que eu estendesse demais meu horário e sempre com um tom ameaçador. Quem me conhece sabe, gente, que eu sou muito justa, sabe? Eu não quero privilégio e também não quero ser ferrada em relação aos outros e não permito isso. Teve chefe lá que acha que eu exigir que eu tentasse sair com pouco estouro de horário, ou seja, se meu horário de saída era às 2, tentar ficar lá até umas 3, 3:30 no máximo, ou seja, eu já tô trabalhando a mais e não ganhava hora extra. Mas achavam que isso era privilégio, porque tinha gente que dobrava. Mas fulano tá dobrando, então você tem que dobrar. Não, eu não tenho que dobrar. Você me pede e eu dobro se eu puder. Enfim, e diante dessas pressões que começaram a acontecer, foram algumas semanas, assim, sabe? Marcação mesmo. Até que teve um dia que me ligaram 9:30 da noite, pedindo para que eu viajasse na madrugada seguinte, às 4 da manhã. E eu disse que não poderia, porque estou amamentando, é um período em que eu preciso estar perto do bebê, o bebê é muito pequeno ainda. Enfim, estava na escolinha há pouco tempo, tem toda uma adaptação, introdução alimentar, quem é mãe sabe disso. E eu disse que eu não poderia, e aí exigiram, disseram que tinha que ser eu, que não podia ser outra pessoa. Éramos uma equipe de 10 pessoas, 10 repórteres, todos muito competentes, todos preparados para exercer da mesma forma a função. Aí você fala, poxa vida, mas por que aceitava? Não é uma questão de aceitar, gente. É assim, se você não entra no esquema, não engole saco, você é limado. E aí, como eu cheguei no momento que eu prometi pra mim mesma que eu não ia deixar a amamentação e a saúde do meu filho serem afetadas por ninguém, eu bati o pé. E aí, teve consequência. Depois dessa viagem que eu recusei, eu disse que não viajaria, que eu não ia, gostaria muito de ajudar, mas não neste momento, porque eu estou amamentando, não ia ficar tanto tempo sem amamentar meu filho. E aí, por bater o pé, por me recusar a fazer, eu não estava me recusando a exercer o meu trabalho, veja bem. Eu estaria ali no horário pelo qual eu sou, que eu era contratada, né? Às vezes eu ainda confundo falando presente. Eu estava lá, além do horário, todos os dias, trabalhando sem almoçar, enfim. Mas eu disse que viajar naquele momento não dava. E todos os outros repórteres, entre 9, alguém teria disponibilidade, eu tenho certeza disso.
disponibilidade e às vezes até interesse, né, em viajar naquele momento. O que acontece? Em tom ameaçador, a ligação foi desligada. Você não vai mesmo? Tem certeza disso? Falei, tenho certeza, neste momento eu não vou, porque a prioridade é o meu filho. Bom, a gente acabou de ouvir alguns trechos de um relato da jornalista Fabiola Figueiredo. Ela era repórter da Band, no Brasil Urgente, e foi demitida sem explicação, segundo ela, há algumas semanas já. Esse desabafo que você acabou de ouvir foi publicado na página do Facebook da própria jornalista. Agora, Gabriel Wacker, o que é essa televisão brasileira que não cuida, não valoriza o funcionário? É uma televisão que prefere que o funcionário pense 100% na carreira e não tenha vida, né? Não tenha família, não tenha nada. Não é o primeiro caso da Fabiola, né? A gente já teve outros casos de jornalistas que perderam espaço depois que engravidaram. A Flávia Freire, que era da Globo, foi por muito tempo mulher do tempo do Jornal Nacional, chegou a reclamar disso em algumas entrevistas quando saiu, que perdeu espaço. Ela era repórter do Tempo e era repórter de rede da Globo, e depois passou a ser repórter local da Globo São Paulo, depois que engravidou, né? Então, as pessoas, isso é uma tendência mundial, na verdade. Tem uma pesquisa que até a própria Fabiola citou, né, que depois de engravidar, mais de 50% das mães chegam a ser demitidas. Só depois, quando os filhos estão um pouco mais velhinhos, é que arrumam outro emprego. Eu acho que é uma postura muito de ser humano, sabe? Eu acho que a questão da Fabiola era uma questão tão pontual, era uma questão até humana. Vai além de você, digamos, pensar no trabalho. Você pensar numa criança que está precisando ser amamentada. É um período curto e especial e importante para o desenvolvimento de um ser humano, que todo mundo passou. A questão faltou bom senso, enfim. Lamentei saber que foi por isso, porque na época até noticiei a demissão da Fabiola. E a princípio parecia que era só uma movimentação de substituição e tal, para reforçar o time, mas lamento muito que tenha sido por isso, e todo o meu apoio à Fabiola. Mais que o episódio da demissão em si, né, ela chega a falar no depoimento, né, que ela sofreu pressão para estender o horário, né, e pressão com um tom ameaçador, ela usa essa palavra, né. Como que é isso na TV? Assim, isso existe na televisão como regra? As pessoas são realmente muito enfáticas, para não dizer outra palavra, quando se trata de dar ordens? Sim, eu acho que não existe não só na televisão, acho que em boa parte das redações de jornalismo em si existem. Mas eu acho que na televisão isso é muito mais evidenciado. Por quê? Porque a televisão é o grande meio de comunicação de massa, é onde todo mundo quer estar, é onde estão os melhores salários, pelo menos na teoria, é onde você aparece mais. Então, eu acho que na televisão, principalmente nas menores, isso é muito evidenciado. Já tivemos casos de assédio nesse sentido para passar o horário. Na Record, SBT, na RTV, teve casos que teve muita polêmica recentemente também. Então, eu acho que falta muitas vezes, acho que na pressão da redação, né, na pressão de ter a melhor matéria, de ter mais trabalho, acho que as emissoras esquecem que ali tem um ser humano. Não é a primeira vez que a Band é denunciada nessa questão, né? Muita gente diz, né, que na Band acontece isso. Já teve algumas outras denúncias que foram até para o Ministério Público. Na Record também teve, não sei se vocês lembram, anos atrás teve uma planilha em que jornalistas falaram quais eram os melhores lugares para se trabalhar, os piores, e a Record foi disparada com o que mais teve denúncias de maus tratos, digamos assim, a jornalistas e em redações. Assédio moral, essas coisas, né? Isso, assédio moral, essas coisas. Então, acontece em todos os canais, mas eu acho que os menores são mais acentuados, porque a pressão para ter audiência é maior do que numa Globo, que a coisa é um pouco mais tranquila, mas está mudando, né? Acho que agora virou uma coisa bem mais generalizada. Agora, Neuber Fischer, você acha que essa questão da Fabiola traz uma discussão sobre igualdade de gênero na televisão? Você que trabalhou em televisão, conhece os bastidores de uma televisão, como é que você enxerga a igualdade de gênero dentro de uma redação de jornalismo na TV, por exemplo? Olha, eu acho que, como em qualquer lugar, existe algum probleminha nesse sentido de igualdade de gênero. Mas eu acho que a TV ainda é um dos ambientes mais, digamos, democráticos para a mulher, né? Porque é um ambiente que tem muita mulher, que tem muito homossexual,
que até mais do que homem, eu acho. E assim, eu não vejo tão acentuado esse tipo de problema. O que pode ter é algumas pessoas, alguns, sei lá, diretores, pessoas assim, que tem essa postura de achar que a mulher é menos, né? Mas de maneira geral eu acredito que não. Eu acho que no caso dela, né, da Fabiola, assim, infelizmente a gente sabe que por mais que a empresa seja correta, que faça tudo dentro da lei, que respeite seu funcionário e etc., o funcionário é mais um ali dentro, né? Quem se acha especial está enganado, porque é mais um. Então, assim, na medida que a empresa precisa reestruturar alguma coisa, cortar a despesa, eles mandam embora sem pensar duas vezes. Então, não sei, talvez ela tenha sentido que tenha sido isso, né? Uma coisa meio que discriminar e tal, e mandou embora por isso. Mas não acho que talvez seja isso, né? Porque todo mundo que é mandado embora, de alguma maneira, se sente realmente prejudicado, tenta encontrar uma explicação para aquilo, né? Quando ela não é clara, né? A empresa não deixa muito bem claro o que é, a pessoa fica imaginando, por que eu fui mandado embora? Eu ouvi falar isso, ouvi falar aquilo, estão falando que é por isso, estão falando que é por aquilo. Então, assim, cria um monte de coisa. Por isso que eu acho importante a empresa, apesar de tudo, ela ser muito clara com os funcionários, né? E assim, direto mesmo, olha, você está sendo dispensado por tal motivo e pronto. A empresa também não é obrigada a ficar com o funcionário se ela não quer ou ela não pode, né? E ela tem que mandar embora. O que ela vai fazer? Né? Vai ficar mantendo alguém ali sem poder? Não tem jeito. Então, mas as pessoas aí, a pessoa que é mandada embora fica realmente sentida e começa às vezes buscar esse tipo de explicação, né? Não sei se é o caso dela, porque cada caso é um caso, mas pelo vídeo que eu vi dela, ela ficou muito chateada, muito sentida. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. Gabriel Wacker, tem um vídeo circulando na internet com um destaque no Twitter, né, nas mídias sociais. Né? Conta pra gente o que está acontecendo, qual que é o assunto desse vídeo? Rapaz, isso é uma coisa muito delicada, que primeiro, acho que pra gente falar a gente tem que explicar. No dia 8 de novembro de 2016, o William Wack, foi para os Estados Unidos para cobertura das eleições americanas. E ele recebeu um cidadão lá, um conceituado, um cara brasileiro, que é dono de um instituto de pesquisas e tudo mais. E enquanto ele entrava ao vivo, ele soltou a seguinte frase, o Wack. Um cara buzinou lá, um carro buzinou e tudo mais, e o Wack soltou uma frase, digamos, um pouco, no mínimo, pesada, né? Que ele disse o seguinte: tá buzinando o que, seu M do cacete? Ele falou uma frase bem grave, que foi a seguinte: tá buzinando por que, seu M do C? Não vou nem falar porque sei quem é. É preto, é coisa de preto. É uma coisa grave isso, né? Bastante grave, racismo, claro. Ok, mas explica pra gente de onde veio esse vídeo. Ele tava no ar, onde aconteceu isso? Ele vazou no Twitter hoje, não sei exatamente as circunstâncias. Ele vazou no Twitter de um antigo roteirista do SBT, o Jorge Tadeu. Pelo menos o primeiro registro que vem de lá. E é um vídeo que é de bastidor, é um vídeo off-air, é um vídeo do link dessa entrada ao vivo lá de Nova York. Só veio à tona agora. É um vídeo de 1 ano atrás. Existe uma teoria na internet
de pessoas que conhecem essa parte técnica de televisão em fóruns, de que alguém foi pegar um VT, foi fazer um VT de 1 ano da eleição do Trump, que completados hoje, e ali nesse feed, pegando o VT, vazou em alguma transmissão online do G1, alguma coisa assim, algo do gênero. Então, o que as pessoas estão fazendo? Esse vídeo caiu no Twitter e estão acusando o William Vac de racismo e estão pedindo a sua demissão. É um movimento muito parecido com o que aconteceu com o Zé Maier, que foi exatamente assim. Teve a informação, teve a acusação da figurinista, lá na coluna da Folha. Um pouquinho antes tinha saído o Léo Dias, mas a repercussão grande foi na Folha. E as redes sociais fizeram pressão. Mas nesse caso as pessoas estão vendo, né? Nesse caso as pessoas estão vendo, né? Assistiram o vídeo, né? Isso. Ou seja, a exposição é muito maior, né? João Paulo Reis, o que você acha que vai acontecer com o William Vac depois desse episódio? Bom, é muito difícil prever o que pode acontecer com alguém numa circunstância dessa. O que ele fez é crime, mesmo que tenha sido em bastidores e tudo mais. Mas a emissora ela pode não fazer nada também. Porque ele não ofendeu ninguém diretamente, ele ofendeu uma pessoa que ele não conhecia, ok. Mas eu não sei se isso traz algum demérito para o que ele representa como funcionário. Então, talvez não aconteça nada. Eu acho que esse vídeo que eu até já tinha visto ele em outra ocasião, há bastante tempo, mas na época não deu essa repercussão toda. Ele fala isso que é extremamente preconceituoso e tal. Chocante, Só né? que assim, vazou, né? É um vídeo que vazou, alguém vazou. Mas lá dentro da emissora mesmo, alguém já deve ter visto, né? Fora que é o que o pessoal tá vendo agora. Mas lá dentro já devem ter visto. Então assim, ou seja, só um minutinho. Se a emissora ela punir agora, quer dizer que ela só pune um preconceito se ele vem a público assim dessa maneira e por uma pressão popular. Ela não pune um funcionário preconceituoso se ele é preconceituoso apenas no privado lá dentro da empresa e fora ninguém fica sabendo. É uma coisa meio contraditória, né? Tipo assim, eu acho que preconceito é preconceito em qualquer circunstância. Concordo com você, concordo com o Neuber. Eu só queria dar uma informação, pelo que eu tô vendo aqui, enquanto a gente tá gravando, eu tô falando com algumas pessoas que eu conheço lá na Globo. Ninguém viu o vídeo. O vídeo caiu como uma bomba. Ninguém viu, ninguém sabia, ninguém nunca tinha visto. Chegou lá por volta de 3h30, 4 horas, a mesma hora que começou a bombar no Twitter, e ninguém viu, ninguém sabia. Então, todo mundo ficou meio, como assim e tal? Então, eu acho que ainda a própria Globo ainda tá vendo o que tá acontecendo. Porque realmente isso foi uma coisa que caiu como uma bomba. Não, assim, eu acho que pode ser que ninguém da comunicação ou da diretoria lá possa ter visto. Mas quem tava lá gravando viu. Ok, Neuber, agora esse vídeo surge no momento em que a Globo tem no ar um institucional sobre diversidade, né? Como é que isso impacta na imagem da empresa? Pra começar, eu já acho que esse institucional dela foi feito errado. Porque você tratar 1 milhão, né? 100 milhões. 100 milhões de uns, quer dizer que nós somos uns, nós não somos nada, é tratado como mais um, né? É um desrespeito, eu acho, com o público e com a diversidade do público. Então nós somos mais um, né? Ela deixa claro que eu sou 1, você é 2, você é 3, 4, 5, né? Não nos trata com individualidade. E aí pega mais ainda, porque tipo assim, ela tá falando dessa questão de que fala com 100 milhões, né, de pessoas e tal. E se ela permitir que esse tipo de situação preconceituosa não tenha nenhuma punição nem nada... Vamos especular um pouquinho, então? O que seria uma punição para esse tipo de coisa? Seria o afastamento dele por um período da bancada? Seria o afastamento permanente? O que você acha? Eu acho que, em primeiro lugar, ele teria que ser obrigado a vir a público e se explicar, né? Eu acho que demissão não há necessidade, porque eu sou sempre pela linha de que todo mundo merece uma segunda chance.
Mas a se explicar, pedir desculpa e se humilhar ali na frente, isso tem que ter, não tem saída. E ser afastado por um período como uma punição, né? Olha, você será, além de você pedir desculpa publicamente, né, no jornal, você vai ser afastado por uns dias para você refletir sobre isso e tal, e rever seus conceitos, para que você não repita isso novamente, porque numa próxima vez é demissão e pronto, entendeu? Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #podcast Observatório. Bom, o podcast do Observatório da Televisão já está aqui na reta final, né? Então chegou aquele momento dos nossos jornalistas, dos nossos especialistas em televisão, darem a sua última palavra. Neuber Fischer, seu destaque final, por favor. Eu vou destacar uma questão que eu vi no domingo, que passou na Eliana, no programa Eliana, aquele quadro que envelhece, e foi a Larissa Manoela, né? Que participou junto com a mãe dela. E me veio assim que a Larissa Manoela, ela foi uma criança prodígio, né, uma atriz mirim acima da média, né, que faz excelente, mas ela chegou num nível agora em que ela se tornou uma atriz mediana, sempre foi uma cantora mediana e uma artista de maneira geral mediana, né? E quem é mediano não vai muito longe. Então acho assim, se ela realmente vislumbra um futuro, ser uma grande atriz, como ela diz que almeja ser, e tem se espelha em Fernanda Montenegro, Laura Cardoso e por aí vai, eu acho que está na hora dela mudar de rota, né? Deixar o SBT, porque ali ela não vai deixar de ser medíocre, e partir para uma outra, né? Só que aí ela vai ter que se colocar no lugar dela e ver que na Globo, por exemplo, se ela for pra Globo, onde ela vai poder desenvolver papéis que exijam mais dela como atriz, ela vai ser apenas mais uma na Globo. No SBT ela é estrelinha, né? Lá na Globo ela vai ser mais uma. Então, mas eu acho que se ela quer realmente ser uma grande atriz, ela vai ter que fazer isso, né? Aceitar um papel pequeno na Globo, qualquer coisa do tipo, para ela poder mostrar que ela é mais do que uma pequena atriz, uma criança que era bonitinha e fazia tudo certinho, né? Agora ela tem que mostrar que ela é uma atriz de verdade e fazer um papel dramático, um papel que exija dela todo o recurso de um ator, uma atriz precisa ter, né? Porque cantar, infelizmente, ela canta mal, não dá para dizer que ela é uma cantora excepcional e tal. Escrever, né, essas coisas, ela é uma digital influencer, mas não sei até que ponto isso é bom, hoje mas amanhã não sei. Então assim, ser atriz é mais do que o que ela está fazendo hoje, né? Então acho que ela precisa rever os conceitos dela aí se ela quiser realmente seguir em frente. Gabriel Wacker, seu destaque. Olha, meu destaque final vai pra Pega Pega, novela da Globo, que é impressionante. Tá chegando na reta final, já tá entrando lá no último mês, né? Vai acabar no iniciozinho de janeiro, no penúltimo mês, na verdade. E vai entrar, vai sair, vai dar uma audiência impressionante na média final, aquela coisa toda. Mas ninguém vai ligar, porque realmente foi uma novela pra passar tempo, aquela novela sem sal, sabe? Que não pega, que não gera comentário, que ninguém liga, tipo, vê porque não tem outra coisa melhor, mais ou menos isso. Lamento profundamente pelo elenco, que é até um bom elenco. Eu acho que a Camila Queiroz, apesar de ser uma boa atriz, apesar de ser uma boa atriz, ela teve notoriamente o pior papel dela na novela. Acho que é até um pensamento pro futuro. Acho que ela entende isso, que o feeling dela para esse papel de Luísa não foi o melhor. O Matheus Solano também não foi bem. Acho que a única que se salva ali é a Nanda Costa e talvez a Vanessa Giacomo como Antônia. Mas Pega Pega vai sair do ar e ninguém vai ligar. Impressionante como é uma novela que é sem sal e ninguém liga.
João Paulo Reis, seu último comentário no programa de hoje. Meu último comentário é para chamar todo mundo para ouvir o podcast que vem, que a gente vai falar sobre Malhação, que já tem muitos e muitos anos no ar e tem uma temporada incrível. Então, para mim, essa temporada, sei lá, é a segunda melhor de todas as que eu acompanhei ao longo da minha vida. Malhação começou quando eu tinha 8 anos de idade e eu já vi muitas temporadas, algumas boas e outras muito ruins. E eu tiro o chapéu para essa, escrita pelo Cal Hamburger, que é bem legal, bem interessante, personagens que a gente poderia encontrar na rua, tamanha veracidade que ele imprime no texto dele. Podcast do Observatório da Televisão. Toda semana um programa novo. No Twitter, @TV Observatório. #Podcast Observatório. E você que está nos ouvindo já sabe, né? Vem participar do podcast do Observatório da Televisão. Use a hashtag Podcast Observatório nas suas mídias sociais e dê a sua crítica, deixe a sua pergunta. A sua opinião importa pra gente. Agora o programa chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. Obrigado aos meus colegas Neuber Fischer, João Paulo Reis e Gabriel Wacker. Obrigado a você por nos ouvir e não se esqueça, semana que vem tem programa novo. Até lá!